Pode se sentar, queridos. Abra a Bíblia. Vocês estão com a Bíblia aí? Em Ezequiel. Abra a Bíblia em Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 15. Amém? Ezequiel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 15. Hoje o tema é queda. Eu vou falar um pouco sobre pecado. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No entanto, algumas versões vão falar assim, mas. E esse mas é preocupante, amém? No entanto, você pensou que era dona de sua fama e de sua beleza. Então, entregou-se como prostituta a todos os homens que passavam. Sua beleza estava à disposição de quem pedisse. Usou os presentes lindos que eu lhe dei para fazer altares para os seus ídolos. E ali você se prostituiu. Nunca se viu uma coisa dessa. Pegou as joias e os enfeites de ouro e prata que eu lhe dei. Fez estátua de homens e as adorou. Desse modo, cometeu adultério contra mim. Com as lindas roupas bordadas que eu lhe dei, vestiu os seus ídolos e usou o meu óleo perfumado e o meu incenso para adorá-los. Colocou diante deles como sacrifício a farinha da melhor qualidade, o azeite e o mel, que cuidei de você, diz o Senhor soberano. Amém. Amém, queridos? Então, como eu falei para vocês, hoje eu vou conversar com vocês sobre queda, né? É um dos pilares da cosmovisão cristã. Eu acredito, eu não estava aqui ontem, mas o pastor Daniel, ele comentou com vocês. Aleluia. Ele comentou com vocês sobre esses 4 pilares e hoje eu vou estar falando do segundo deles, tá? E nós entendemos que cosmovisão cristã é algo muito importante para a nossa vida, é algo que a gente tem que nós temos que trazer para a nossa vida para ter uma ideia formada, amém? Nós sabemos que a Bíblia, ela é todinha feita de uma narrativa histórica, conta sobre o triunfo de Cristo, né? E um termo muito usado entre nós evangélicos, principalmente, talvez você já ouviu muito isso do seu pai, da sua mãe. Você ouve assim, você tem que viver o evangelho. Já ouviu isso? Já ouviu esse termo? Você tem que viver o evangelho. E cosmovisão cristã, querida, nesse caso, é mais ou menos assim para vocês conseguirem entender. É vocês irem ou para fora do país, ou para um determinado lugar no Brasil, que tem um princípio ou um pensamento diferente do seu. Talvez para nós aqui de São Manuel, ou dessa região aqui, algo é extremamente errado. Vamos colocar assim? Algo é extremamente errado. Mas em outros países já não é. Né? Em outras cidades já não é. Só que deixa eu te falar uma coisa. Na cosmovisão cristã do reino de Deus, há somente um tipo de pensamento, um tipo de princípio. Aquele que Deus fala e aquele que Deus quer para a sua vida. Amém? Não importa se alguém fala para você assim, mas todo mundo faz. Não é tão pecado assim. Se
for fora do que a palavra de Deus te fala, é errado, sim. Amém? Então eu tenho certeza que o Daniel ele falou sobre isso. E a Bíblia é toda formada de história, toda essa narrativa, né? E a gente percebe assim que quando a gente fala sobre viver o Evangelho, eu até pensei sobre isso, eu estava estudando sobre isso ontem, e um teólogo falou assim: não tem como você viver o Evangelho, mas você tem como viver a notícia do Evangelho. É mais ou menos assim para você entender. Você escuta o noticiário, sua mãe escuta o noticiário e lá você descobre que na cidade de São Manuel está tendo muita morte, muito roubo, sabe? Tem um pessoal aí na rua saindo, está estrupando as meninas, está fazendo um regaço. Você vive isso? Fala a verdade para mim, jovem. Você está vivendo isso? Não, mas aí o que acontece? Aí a mamãe e o papai vivem à luz dessa notícia. Aí eles vão chegar pra vocês e falar assim: ó, não chega tarde em casa, sabe? Viu, ó, cuidado com o horário, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você tá caminhando aí na rua, cuidado, olha, naquele trecho lá aconteceu tal acidente com tal pessoa, a menina foi sequestrada naquele lugar, cuidado. Então nós vivemos à luz daquela história. Amém? Amém? Vocês estão conseguindo entender? E é mais ou menos isso na cosmovisão. O evangelho ele vem para nós, a notícia vem para nós, só que nós agora vivemos à luz dessa notícia, a luz que essa notícia traz para nós. Amém? Amém, queridos? Então, vocês têm que viver essa história. Vocês têm que trazer essa história para vocês. Porque afinal de contas, não é só uma história. É a tua história. Você aprendeu sobre a criação. Deus te criou. E nós somos pessoas que por causa da queda que nós vamos aprender hoje, nós sofremos consequência do pecado. Amém? E se nós entendemos o pecado, ai pastora, mas que tema chato, que tema pesado logo de manhã, sabe? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você entende o que é pecado, você entende o que é redenção. Quando você entende o que o pecado ele causa na sua vida, você entende o que é redenção, você entende o que Cristo fez por você. Amém, queridos? É isso. Então, o pecado ele veio... Gênesis 3 ele fala sobre queda, a gente sempre fala sobre isso na igreja. Gênesis 3 ali fala sobre a queda do homem. O pecado ele entrou, o pecado ele trouxe a morte para as nossas vidas, ele invadiu a nossa vida de uma certa forma e nós sofremos as consequências disso até hoje. Então está falando, a Bíblia está narrando uma história que é minha e sua também. Amém, queridos? Amém? Então, quando a gente fala sobre o evangelho, ele tem que atingir a gente, de certa forma, trazer essa consciência, essa mudança. Queda, queridos, é pegar toda a criação de Deus, tudo aquilo que Deus fez para nós e usar contra Ele. Você tem noção disso? Tudo que Deus fez de bom, a queda ela vira para Ele e fala assim: ó, eu posso usar isso aqui contra o Senhor. Eu posso degrinir a imagem da criação, eu posso prejudicar tudo que o Senhor fez, eu quero mostrar para o Senhor que não é legal. Eu estou denegrindo o que Deus fez. A criação ela é isso, amém? Então eu quero falar com vocês hoje sobre isso e também o encanto também que tem a gente ter essa noção. Você já viu o novo convertido? Você já viu o novo convertido? Quando ele vem para a igreja, ele se batiza e aí ele fala assim: viu, pastora, você não sabe de onde Deus me tirou? Pastora, você não tem ideia da onde Deus ele me tirou. É mais ou menos isso. Você ter a ideia, a cosmovisão da queda, você tem ideia do pecado que ele fez, mas também tem ideia do que Jesus fez por você. Amém, queridos? Amém? Amém. Então, queridos, eu quero conversar com vocês hoje sobre as consequências da queda. E com relação a Deus, ao entendimento sobre Deus, vocês entendem que Deus, ele criou todas as coisas, ele te fez para algo extraordinário, ele te fez para algo
muito profundo nele. E de repente, a Eva, por ser cabeçuda, né? Ela ouve uma criação em vez de Deus. E ela acaba caindo no erro. E isso trouxe consequências graves para as nossas vidas. Então, o pecado, querido, ele atrapalha todos os nossos parâmetros morais. Amém? Qual que é a diferença, então, da ética moral? O Mário Sérgio Cortella, ele fala assim, ó, moral é a prática de uma ética. Ética é a concepção, o princípio moral é a prática. Portanto, querido, eu tenho um princípio ético, não pegar aquilo que me pertence. O comportamento moral é o seu roubo ou não. Então Deus, ele tinha uma ética ali no jardim para Adão e para Eva. E a ética era, olha, não coma do fruto. Não coma do fruto. Então o comportamento moral dele seria o que, gente? Não comer. Não comer do fruto. Então veja só, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, a árvore era desejável para o seu entendimento, tornou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele fez o que, gente? Gênesis 3:6. E ele fez o quê? Então veja só, Deus, ele tinha um princípio e eles não praticaram. Eles desobedeceram ao Senhor. E qual foi o princípio que eles praticaram que virou uma atitude moral ali para eles? Qual que será que foi? Então a ética, queridos, Deus, a ética deles virou, e o que era bom para eles, o que era agradável para eles, o que era desejável para eles, o que era tudo isso, o que era super bom para eles, o fruto, o que eles fizeram, eles foram simplesmente lá, desobedecendo o princípio de Deus e comeram. Ou seja, a ética do ser humano passou a ser os maus desejos da natureza humana. Eu vou repetir. A ética do ser humano passou a ser os maus desejos da natureza humana. A vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso vem do Pai. Não vem do Pai, mas vem do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aqueles que fazem a vontade de Deus vivem para sempre. João 2,16. Então, queridos, a motivação da minha atitude moral passa por aquilo que me agrada aos olhos. O que me traz prazer na nossa vida. Sabe o que é interessante? É que o pecado está tão impregnado na gente, que às vezes até a sua boa atitude tem um pouco de uma má atitude. Vou explicar para vocês. Jogo de futebol é bom? É bom. Mas vocês percebem que no jogo de futebol levanta-se idolatria. No jogo de futebol, às vezes o jogador ele se quebra. No jogo de futebol, a corrupção. Então, às vezes, tudo aquilo que é bom também vem com um pouquinho. Por quê? Porque o pecado, a natureza adâmica está tão treinada na gente, que às vezes até a sua boa ação, às vezes a gente tem que repensar e falar assim, meu Deus, qual será que é a motivação do meu coração para isso? Por que será que eu estou fazendo isso? Por que será que eu estou indo por esse lado, Deus? Sabe? Por que será, Deus, que eu prefiro obedecer o que os meus amiguinhos lá do mundo falam que é normal, afinal todo mundo faz, do que obedecer um princípio bíblico, obedecer o que a mãe me fala dentro da Bíblia, obedecer o que o pai me fala dentro da Bíblia? Por que será? Porque é agradável aos olhos, queridos. É agradável aos olhos. A gente peca não porque Satanás ele vem e ele coloca
algo assim, falar, ó só, vai lá, vou pegar você pelo braço, vou te levar, vou fazer você pecar. Não, a gente peca porque tem algo dentro da gente que já se inclina para esse pecado. A gente peca por causa disso, amém? Pastora, mas assim, eu tenho vontade, sabe? Eu tenho vontade de sair na balada, eu tenho vontade de conhecer um pouco o mundo. Querido, se eu for falar pra você, isso é seu, é normal. Só que o que não é normal é você se permitir se inclinar para isso, porque há consequências, amém? Há consequências. A desobediência, ela gera consequências na nossa vida. Então a queda, ela não começa quando o pessoal lá, o Adão e a Eva, eles comem ali o fruto, mas quando eles substituem uma ética, um princípio de Deus para viver a própria vontade deles. Eu vou quebrar um princípio quando eu deixo de seguir algo que a minha mãe e meu pai me orientou. Eu vou quebrar um princípio quando Deus fala para eu não tomar esse caminho e eu tomo. Amém? Então a queda, ela não começa a partir do momento, queridos, que você toca no fruto, não. A queda, ela começa quando está dentro do coração. Quando já começa aqui dentro. Amém? Então o pecado, ele tem esse poder, gente, de acabar com todos os parâmetros morais. O político tem uma ética a seguir. O que é a ética que o político tem que não seguir? Não roubar, não é verdade? E o que a gente mais escuta? Então, o dinheiro agrada os olhos. Eu vou passar a mão. O dinheiro agrada aos olhos. E o que é mais sujo nesse mundo, queridos, é que a ética da natureza humana, a ética do que me agrada os olhos e o orgulho das coisas do mundo virou agora padrão de vida daqueles que devem ser vivida. Então parece que nos últimos tempos nós temos visto isso muito forte na nossa cidade, no nosso meio, sabe? E até dentro assim dos governos. A gente tem visto isso muito forte. Sabe o que eu estou falando? Sabe ideologia de gênero? Já ouviu falar disso? Vocês sabem mais do que eu, né? Já ouviram falar de ideologia de gênero? As pessoas querem colocar na nossa cabeça, principalmente vocês que são novinhos, e também na nossa, que você tem o direito, o pessoal aí fora tem o direito de escolher se é homem, se é mulher, se é homem. E a Bíblia, lá em Gênesis, fala que Deus, ele criou o homem e ele criou a mulher. Então, não tem como. As pessoas acham que é normal, sabe? Por eu achar que é normal, então quando eu escuto um pastor pregar contra a ideologia de gênero, quando eu escuto um pastor pregar contra o homossexualismo, eu vou achar que é errado. Eu vou achar que é radical. Afinal, todos são assim. Por que eu não posso aceitar o meu coleguinha que é assim? Queridos, é uma coisa que vocês precisam entender. Você amar é uma coisa, aceitar é outra. Amém? Aceitar o pecado é outros 500. E não é porque todo mundo prega que é normal uma coisa dessa no nosso meio, que você como cristão vai deixar isso entrar. A cosmovisão cristã com relação à queda diz não, isso não. Amém? Isso vai trazer consequência para a vida da pessoa. Então, ideologia, queridos, ela significa aquilo que seria, né, ou é ideal, mas no caso na Bíblia aqui não é. Isso não é ideal para nós. Então, eu tenho um compromisso, né, como mulher, você tem um compromisso como homem, como namorado, se você é casado, você tem um compromisso
que é de agradar ao Senhor. Amém, queridos? Esse é o teu compromisso. A cosmovisão cristã é trazer o que o Deus pensa com relação àquilo que é do reino dele para as nossas vidas. Amém? Então, o que eu quero dizer com isso? Que existem éticas estipuladas para as muitas coisas no mundo. E o pecado, ele distorce a prática moral de cada delas. O ponto de nós optarmos por essas novas regras criadas por homens causa um dano espiritual, moral na nossa vida, que só Jesus faz. Queridos, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, com relação à desobediência, com relação à queda, e com relação também... Nossa, minha garganta também é ruim. Nós, jovens, nós achamos que nós sabemos de tudo. Presta atenção em mim aqui. Nós achamos que a gente sabe de tudo. Nós achamos que tudo aquilo que os nossos pais falam pra gente é errado. Nós achamos até que é implicância. Nós tiramos ele como chato. Não é verdade? Ou só fui eu que fui assim? Hã? É verdade. Só que entenda algo. Como Deus, eu não sei como é seu relacionamento com seu pai, independente de como seu pai é aqui, Deus, ele é um pai que te ama de qualquer... Gente, do jeitinho que você é. Mas ele não quer que você fique da mesma forma. E quando nós desobedecemos aquilo que o nosso Pai Celestial tem para nós, que é o princípio do seu reino, e o pecado entra, e com relação ao pecado, Satanás ele entra e vem destruindo coisas na nossa vida. Quando eu fui jovem, eu desobedeci os meus pais, eu acabei caindo, e isso gerou consequências na minha vida até hoje. Amém? Até hoje. Mas pastora, Deus ele não te ama, Deus ele não pode mudar a situação? Pode, Deus ele me ama. Só que consequências dos nossos erros são pro resto da vida, gente. Vocês estão entendendo? O pecado, a queda lá que houve em Gênesis, ela está dentro de nós. Só que isso tem que trazer para nós uma visão assim: eu sei o que Deus pode fazer na minha vida através da queda. Sabe, eu sei que o pecado é ruim. Falar de pecado dentro da igreja hoje é um tema muito pesado, sabe? Um tema chato. As pessoas às vezes comentam assim: nossa, na igreja Intimidade com Cristo é difícil de seguir porque eles pegam pesado com relação ao pecado. Querido, sabe por quê? Pecado ele não é porque quer jogar isso como um peso, mas pecado ele tem que trazer pra gente